Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que gera debates acalorados, provocações e muitas dúvidas. A ideia de que imposto é roubo. Talvez você já tenha ouvido essa frase em algum lugar. Talvez a considere um exagero ou talvez até concorde com ela. Seja qual for a sua posição, o meu objetivo aqui não é te convencer de nada, mas sim desconstruir o argumento por trás dessa afirmação polêmica. Vamos entender a lógica, as críticas e por que essa discussão é mais relevante do que nunca. Para começar, vamos definir os termos. O que é um roubo? De forma simples, é o ato de tomar a propriedade de alguém sem o seu consentimento, usando força ou ameaça. Agora, o que é um imposto? É uma quantia em dinheiro que o governo exige dos cidadãos e das empresas para financiar as despesas públicas. A cobrança é obrigatória e, se você não pagar, enfrenta consequências, como multas, juros, penhora de bens e, em último caso, até mesmo a restrição da sua liberdade. Aí é que começa o debate. O argumento central de quem defende que imposto é roubo é baseado na questão do consentimento. Você, individualmente, nunca assinou um contrato concordando em pagar uma porcentagem específica do seu salário ao governo. Você não teve a chance de negociar os termos. A relação não é voluntária. A lógica é: você trabalha, gera valor, produz e uma parte do fruto do seu trabalho é tomada por uma entidade, o Estado, sob a ameaça de punição caso você se recuse. A frase "você trabalha, eles tomam", sem pedir, sem negociar, resume bem essa percepção. Para os defensores dessa ideia, a natureza coercitiva da cobrança é o que a torna moralmente equivalente ao roubo. Claro, a contrapartida imediata é: mas e os serviços públicos? E as estradas, os hospitais, as escolas, a segurança? Essa é a justificativa universal para a má existência dos impostos. O Estado arrecada para, teoricamente, devolver esses recursos à sociedade em forma de bens e serviços essenciais. Aqui, a discussão se aprofunda. A crítica não nega necessariamente a importância desses serviços, mas questiona o modelo. Primeiro, questiona-se a eficiência. Será que o Estado é o melhor gestor para esses recursos? Quantas vezes não ouvimos notícias sobre desvios de verbas, obras superfaturadas, projetos inacabados e uma burocracia que consome uma fatia gigantesca do dinheiro arrecadado antes mesmo de ele chegar ao seu destino final? A percepção de muitos é que pagamos um valor altíssimo por um serviço que, na prática, é de baixa qualidade. Pagamos impostos para ter saúde pública, mas acabamos pagando um plano de saúde privado. Pagamos para ter educação, mas matriculamos nossos filhos em escolas particulares. Pagamos pela segurança, mas vivemos cercados de muros e contratamos segurança privada. Essa desconexão entre o valor pago e o serviço recebido alimenta a sensação de que o dinheiro está sendo, no mínimo, mal utilizado. Segundo, questiona-se a falta de escolha. No mercado, se você não gosta do serviço de uma empresa, você simplesmente troca de fornecedor. Se a sua padaria vende um pão ruim, você vai na padaria do outro lado da rua. Com os serviços estatais, essa opção não existe. Você é obrigado a financiar aquele modelo, goste ou não, use ou não. Os defensores da ideia de imposto é roubo argumentam que, em um sistema voluntário, poderíamos escolher quais serviços queremos financiar. Talvez existissem agências privadas de segurança, empresas de manutenção de estradas financiadas por pedágios voluntários, escolas e hospitais funcionando como empresas ou instituições de caridade, competindo por qualidade e preço. A ideia é que a competição e a voluntariedade gerariam serviços mais eficientes e alinhados com as reais necessidades das pessoas. É importante frisar que essa visão não é um consenso, longe disso. Ela está enraizada em correntes de pensamento como o libertarianismo, que defende a máxima liberdade individual e um Estado mínimo, ou, em alguns casos, a ausência total de um Estado, o que chamamos de anarcocapitalismo. Para essas filosofias, qualquer ação iniciada com coerção é ilegítima e a tributação é vista como a principal forma de coerção estatal. Historicamente, a relação das pessoas com os impostos sempre foi conflituosa. Muitas das grandes revoluções e movimentos sociais da história foram motivados, em grande parte, por questões tributárias.
A Revolução Americana, por exemplo, teve como estopim o lema No Taxation Without Representation. Nenhuma tributação sem representação. Os colonos não estavam necessariamente contra a ideia de pagar impostos, mas sim contra o fato de serem taxados por um parlamento britânico no qual não tinham voz nem voto. Isso nos leva a outro ponto, o tal contrato social. A ideia do contrato social, popularizada por filósofos como Rousseau, sugere que, ao vivermos em sociedade, abrimos mão de certas liberdades em troca da proteção e dos benefícios fornecidos pelo Estado. Nossos impostos seriam a nossa parte nesse acordo implícito. A crítica libertária a essa ideia é direta. Quando é que nós assinamos esse contrato? Se um contrato é imposto a uma das partes, ele não é válido. Argumentam que nascemos dentro de um sistema já estabelecido e somos forçados a participar dele, o que invalida a noção de um acordo voluntário. No Brasil, essa discussão ganha contornos ainda mais dramáticos. Temos uma das cargas tributárias mais altas e complexas do mundo. O brasileiro médio trabalha, em média, cerca de 5 meses por ano apenas para pagar impostos. Pense nisso. Quase metade do seu esforço produtivo é direcionado para o governo. E quando olhamos para o retorno, a frustração é generalizada. Vemos uma infraestrutura precária, serviços públicos deficientes e uma corrupção sistêmica que parece drenar os recursos sem fim. Essa realidade faz com que a frase imposto é roubo ressoe com muito mais força. Ela deixa de ser apenas um exercício filosófico e se torna um desabafo. Um grito de indignação contra um sistema percebido como injusto e ineficiente. As pessoas sentem na pele o peso dos impostos sobre o consumo, que encarecem tudo, desde o arroz e feijão até a gasolina. Sentem o peso dos impostos sobre a renda, que diminuem o poder de compra. E, principalmente, sentem a ausência de um retorno compatível com o sacrifício feito. Então, qual é a saída? As propostas variam. Alguns defendem uma reforma tributária radical, que simplifique o sistema e reduza drasticamente a carga de impostos. Outros, mais alinhados com a filosofia libertária, propõem a privatização de serviços estatais e a transição para um modelo de financiamento voluntário, onde cada um paga apenas pelos serviços que utiliza ou escolhe apoiar. E há, claro, os que defendem o modelo atual, argumentando que, apesar de suas falhas, o Estado é a única entidade capaz de garantir um mínimo de bem-estar social e reduzir as desigualdades, e que a solução seria aprimorar a gestão e aumentar a transparência e não eliminar a fonte de recursos. Independentemente de qual lado você esteja, compreender a lógica por trás do argumento de que imposto é roubo é fundamental. Não se trata de uma apologia à sonegação ou ao caos. Trata-se de uma crítica profunda ao princípio da coerção como base da organização social. É um convite para questionarmos: a relação entre o cidadão e o Estado deve ser obrigatoriamente coercitiva? Existe uma forma mais justa, mais eficiente e mais voluntária de financiarmos a vida em comunidade? Essa discussão nos força a pensar sobre os fundamentos da liberdade, da propriedade e do papel do governo em nossas vidas. Ela desafia o status quo e nos encoraja a imaginar alternativas. Talvez a solução não seja um extremo ou outro, mas um caminho do meio que ainda não exploramos. O que é inegável é que, enquanto a percepção de que entregamos muito e recebemos pouco persistir, a frase imposto é roubo continuará a ecoar como uma poderosa expressão de descontentamento. Espero que esta análise tenha ajudado a clarear as ideias por trás dessa polêmica afirmação. O debate é longo e complexo, e este vídeo é apenas o começo da conversa. Quero muito saber a sua opinião. Você acha que imposto é roubo? Acredita que o modelo atual é justo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar de forma respeitosa e construtiva. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais discussões como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A sua participação é muito importante para nós. Um grande abraço e até a próxima!